Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês. Que a paz de Cristo Jesus estejam conosco nesta manhã. Hoje, segunda-feira, nós, pela graça de Cristo Jesus, agora vamos estudar a nossa lição, o vinho da ira, tá? É o título da nossa lição de hoje. Essa semana nós estamos falando aí sobre as duas mulheres, né? Dois sistemas religiosos totalmente opostos. E hoje nós vamos falar o vinho da ira, tá? Qual o significado deste vinho da ira? Eu peço a você neste momento, se for possível, fechar os seus olhos e nós vamos pedir a Deus para que Ele esteja conosco agora nesse estudo, nos dando aí iluminação da sua palavra para entendermos. Altíssimo Deus, querido e bom Pai, graças damos a Ti, Senhor, por este privilégio, por esta oportunidade que nós estamos tendo de podermos mais uma vez estudar uma tão importante lição como esta. Pedimos que o bom Espírito do Senhor esteja conosco mais uma vez, nos dando, Senhor Deus, luz, entendimento, compreensão desta verdade. Abençoe a todos os meus irmãos que estão comigo nesta sala, onde nós encontramos esperança na Tua Palavra. Querido Deus, se houver alguém que está com alguma dificuldade, algum problema, seja de saúde, seja outra situação que esteja lhe incomodando de alguma maneira, Senhor Deus, que o Senhor possa ajudá-los, que o Senhor possa confortá-los e que o Senhor possa, ó Pai, pela Tua graça, amenizar a sua dor, o seu sofrimento, trazendo a sua verdadeira paz. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos, o vinho da ira, né? Hoje nós temos o texto de Apocalipse 17, verso de 1 e 2, também o verso 15 e 18, de 1 a 4. Tá? E aqui nós temos uma mensagem importantíssima. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças falou comigo, dizendo: vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela. Vamos detalhar alguns pontos importantes aqui, queridos. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças. João, ele foi aqui abordado por um dos anjos, entre os 7 que tinha as 7 taças. O significado dessas taças, queridos, são 7 anjos que têm sobre as suas mãos os 7 flagelos ou as 7 últimas pragas que serão derramadas como juiz de Deus sobre esta terra. Então foi um desses anjos que aproximou de João, né? E ele disse para João da seguinte maneira: falou comigo dizendo: vem e lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta. Queridos, nós falamos ontem na nossa lição, podemos ver que esse sistema religioso, tá? Essa igreja que se apostatou ou ela fornicou, adulterou os princípios de Deus, tá? Ela será julgada. Aqui o anjo diz para João: vem que eu vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta. E nós já vimos que essa prostituição significa que ela abandonou a Cristo Jesus, separou de Cristo Jesus, tá? E ela então se prostituiu, tá? Espiritualmente falando, adotando outros meios e formas de adoração em vez de adorar a Deus e a verdadeira forma de adoração a Deus, tá? Isso significa prostituição. Ou fornicação. O que é fornicação? Tá? Fornicação são
significa duas pessoas que se unem, tá, com um relacionamento ilícito. Isso chama fornicação. Então, queridos, esse sistema religioso, essa igreja que se apostatou, abandonou a Cristo Jesus, abandonou os ensinamentos de Deus, a sua palavra, ela separou de Cristo Jesus e se uniu agora, queridos, com uma outra forma, ou seja, em vez de continuar unidos com Cristo Jesus, separou e se uniu agora com outro poder. Tá? E aqui nós vamos ver. Muito bem, ela será julgada. Deus já preparou o julgamento. Tá? Muito bem. Diz aqui também que ela está sentada sobre muitas águas, né? E os reis da terra se prostituíram com ela. Tá? O significado aqui, assentado sobre muitas águas, tá? No versículo 15 do capítulo 17 de Apocalipse, se você abrir a sua Bíblia, você vai perceber que água, nesse contexto profético, significa povos, nações e línguas. Ou seja, ela conseguiu, essa igreja, esse sistema religioso, conseguiu, ao separar de Cristo, tá, influenciar todo o mundo, toda a parte do mundo. Povos, nações e língua, ela está instalada no mundo todo. Ok? Muito bem. Continuando aqui, diz, queridos, que os reis da terra se prostituíram com ela. Então, ela conseguiu influenciar os reis da terra para se unir com ela, tá? Ela sendo um poder religioso, tendo poder religioso nesse sistema religioso, agora se uniu com o poder político, tá? Com os reis da terra. Então ela separou de Cristo e juntou com os reis, juntou com as nações. Tá? Esse é o significado, quando os reis da terra se prostituíram com ela, ou seja, deu as mãos, se uniram com ela, se uniu, sabe, agora juntou os dois, um sistema religioso com um sistema político. Então Cristo Jesus já não mais faz parte, tá, desta igreja. Agora, como é que nós podemos entender aqui, queridos, a forma como ela abandonou a Jesus? Para isto, eu gostaria de ler com vocês, tá? Mateus capítulo 15, verso 8 e verso 9 diz assim, olha, este povo me honra com os lábios, foi o próprio Jesus dizendo, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Viu aí? Então deixou de adorar a Deus, a Cristo Jesus, tá? E passou a adorar agora, ou seguindo os preceitos humanos. Abandonou a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, e passou a seguir os dogmas, os ensinamentos dos seus próprios líderes religiosos. Ensinamento dos homens. Essa é a forma como ela abandonou, separou de Cristo e uniu com os reis, uniu com a política, com o poder político. Agora, queridos, como é que nós podemos entender que esse sistema religioso ele separou de Cristo? Qual foi a forma? Vamos entender um pouquinho aqui. A palavra de Deus diz assim, olha, não farás para ti imagem de escultura e nem adorarás. Mas esta igreja diz que você pode adorar os santos. Você pode adorar pessoas que já morreram, tá? E estas pessoas eram tão perfeitas, eram tão santas, que merecem ser adoradas. Está de acordo com a Bíblia? Claro que não.
palavra de Deus, o mandamento de Deus, o segundo mandamento diz: não farás para ti imagens de escultura e nem as prostrarás e adorarás a elas. Entendeu? Esse sistema religioso, queridos, ele diz assim que em vez de você confessar os seus pecados pedindo perdão para Cristo Jesus, ele é o único nosso sumo sacerdote intercessor que intercede por mim e por você. Você pode ir até o seu líder religioso e lá você confessa os seus pecados e ele vai perdoar os seus pecados. A palavra de Deus diz que isso é uma blasfêmia contra Deus. Homem nenhum pode perdoar o pecado do outro. Só Jesus, só Cristo Jesus, pelo seu sangue precioso, foi Ele que morreu por nós, foi Ele que entregou a sua vida por nós. Foi Ele que veio tomou a nossa natureza carnal, tá? Se tornou um homem como nós, e aí, queridos, morreu para pagar o preço da nossa redenção, da nossa salvação. É Ele que nos perdoa, o único que pode perdoar o pecado. Mas só, queridos, que esta igreja, ela diz que você pode confessar os seus pecados para o seu líder e você vai ser perdoado. Queridos, a Bíblia apresenta que a nossa salvação é unicamente pela graça. Somente por Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, que nós poderemos ser salvos. Não é pelas nossas obras. Mas essa igreja diz que você pode fazer penitência. Que você pode fazer um sacrifício, que os seus pecados serão perdoados. Você precisa mostrar as suas obras para você ser salvo. Então, queridos, foi desta maneira que a palavra de Deus diz que esse sistema religioso separou de Cristo, uniu com os reis, tá? E ela segue ensinamento de homens e não os ensinamentos da palavra de Deus. Não os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Tá? Muito bem. O sistema da igreja decaída, ela tem alcance internacional e influencia as pessoas ao redor de todo o mundo com seus enganos. Satanás está enfurecido com a proclamação do evangelho a cada nação, tribo, língua e povo, e com o anúncio do evangelho do reino por todo o mundo. E por isso ele emprega todos os seus enganos possíveis para cativar a mente dos que habitam sobre a terra. Por isso ela tem uma influência enorme sobre o mundo inteiro. Tá? O inimigo de Deus, Satanás, queridos, ele tem trabalhado arduamente para tentar, manter todas as pessoas no mundo inteiro no engano. Por isso que Jesus está dizendo que nós precisamos estudar a Bíblia, e é por isso que nós estamos reunidos aqui, queridos. E todos os dias, graças a Deus, nós temos esse privilégio de estudar a palavra de Deus. Cristo Jesus não quer que nós sejamos enganados, que nós sejamos influenciados, por ensinamentos humanos, ensinamentos de homens, seguindo princípios de homens. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Muito bem, agora eu quero ler com vocês no livro de Apocalipse, capítulo 18, e eu leio com vocês do verso 1 ao verso 4, diz assim, olha: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E esse anjo dizia: caiu, caiu a grande Babilônia. Queridos, esse sistema, essa igreja que engana os seus fiéis, que não ensina a palavra de Deus, que não, ensina ensinamento de homens, ela vai cair. O anjo diz: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios. Infelizmente, queridos, quando esse sistema separa de Cristo Jesus, dá oportunidade para que demônios os conduzem, demônios sejam adorados.
Agora, queridos, veja a continuação aqui do verso. Se tornou morada de demônios, tá? Refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Aqui, queridos, o significado desse verso é que quando a pessoa, um indivíduo, ou mesmo uma igreja, uma religião, ela separa de Cristo Jesus, ela dá oportunidade para que o inimigo, para que Satanás o apossem. Entendeu? E ainda mais, queridos, diz aqui que esse sistema religioso, sabe, afastou tanto de Deus que se tornou abominável às suas ações. Muito bem. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Queridos, esta igreja, esse sistema, esse poderio todo, sabe, ela tem uma influência enorme por toda a parte do mundo. Tá? Mas aqui a palavra de Deus diz que ela vai cair. Agora, veja só aqui o que Deus no verso 4 está dizendo. Se neste momento, através desta lição, alguém que está nos ouvindo ainda pertence a esse sistema, veja o conselho de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Ouvi, diz aqui o verso 4, ouvi outra voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caia sobre vocês. Deus está dizendo assim, filhos meu, povo meu, filha minha, você que está aí nesse sistema, que foi enganado, que está sendo enganado, que você está adorando, sabe, o homem em vez de Deus, seguindo ensinamentos humanos, ensinamento de homens e não da Bíblia Sagrada, sai dela, sai enquanto é tempo. Vem para mim, você é o meu povo, você é o meu filho, você é a minha filha. Você tem se esforçado para ser fiel, mas você está seguindo enganos. Mesmo assim, você ainda é fiel aos enganos que você foi enganado. Você é tão sincero que você precisa vir para mim. Jesus está dizendo, sai dela, povo meu, para que você não seja cúmplice nos seus pecados e não seja participando dos seus flagelos, porque eu vou julgar esse sistema, esta igreja. Tem um julgamento para ela, pesado, e você não pode sofrer as consequências que ela irá sofrer. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, tenha um ótimo dia. Dê a oportunidade para o Espírito Santo trabalhar no seu coração, ensinar as suas verdades e sai dela enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta. Um abraço a todos e até logo, até a próxima lição, com a graça de Cristo.